Jesus chorou. Amém, igreja? A Bíblia aqui está dizendo, nós estamos diante de uma palavra, é culto de libertação, nós precisamos entender. Nos dias de hoje, Cristo parece que não está libertando, mas o culpado não está no Senhor, o culpado está em nós. Porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai contar a história de Lázaro, aonde aquela família é muito amigo de Jesus. A família de Lázaro é muito amigo de Jesus. Eu creio que eles comem junto, eles têm seus momentos de conversa, têm seus momentos de falar da situação, mas eu acredito também que o que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que quando nós somos muito amigos, estalando o dedo a pessoa vai vir. Provavelmente, quando as pessoas não vêm, nós dizemos, não somos amigos, não é meu amigo, me traiu. Mas eu quero dizer para você sair de São João e dar um pulo em Eclesiastes. Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E vai dizer que há tempo de nós ser provados. Agora essa família são amigos de Jesus, mas eles ainda não estão no tempo da provação. Como, pastor, eu faço uma pergunta para o senhor. Como o senhor confia numa pessoa sem o senhor ter passado por um estreito e o senhor confia nele, saber se ele está com o senhor ou não? Não tem como. Agora é tempo da família de Lázaro ser provado. E por que ser provado, irmã? Porque tudo está na permissão do Senhor. Se Eclesiastes disse que há um tempo determinado, então vai haver um tempo determinado para aquele que aceita Jesus passar a sua prova. Porque Jesus não vai provar o novo convertido. Não tem como Jesus provar o novo convertido. Por quê? Porque o novo convertido, ele não conhece o Senhor. E o Senhor não é nós, que somos egoístas. Nós, às vezes, a pessoa não sabe nem do que se trata que nós está falando, mas nós quer que seja da nossa maneira. Mas o grande Deus, ele é muito sábio. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus está lá na Judéia. E alguém avisa: Senhor, aquele que tu ama está enfermo. Que palavra dura, né? Porque quando eu digo aquele que você ama, imagine eu ter certeza que a pessoa me ama e na hora da minha adversidade ele não está. Parece um negócio meio complicado, mas eu quero dizer para você que nem todo o tempo que nós vamos passar a prova, Jesus vai estar junto. Será que Jesus não vai estar junto? Ele vai estar, mas tem hora que nós precisamos, Senhor, de ficar em silêncio. Porque o silêncio de Deus, ele dói na minha e na sua alma. Imagina agora, eu tenho 10 anos de crente, eu vou dizer 10. E agora eu passo por um processo, eu chamo por Jesus e ele não me atende. Mas será que ele não me atendeu? Preste atenção, se toda chamada nossa, o Senhor estiver ali nos atendendo, não tem como nós passar a prova. E nós vemos ali que quando Jesus está indo para a cruz, ali, nós vemos que enquanto o Senhor está com as mãos em cima, ninguém toca. É obrigado o Senhor parar e deixar ele ir, o Pai, para que os inimigos peguem, para que a passagem da cruz se cumpra. Agora, ele chega e avisa para Jesus: aquele que tu ama está enfermo. Jesus disse assim: não é para a morte. Mas Jesus também não vem. Com certeza, aquela pessoa que foi avisar, as irmãs de Lázaro achavam que o recado chegaria até Jesus. E Jesus viria depressa. Mas Jesus pura e simplesmente disse assim: não é para a morte. Quando eu vejo Jesus dizer não é para a morte, eu lembro do meu processo. Porque quando eu adoeci foi em 2009. Em 2020, eu já tinha feito 5 cirurgias em 2020. E eu estou no culto, e o pregador ia para mim e diz assim, eu já estava em processo de alta, já estava em processo. O pregador aí diz assim: irmã, você está curada. Quando ele disse, você está curado, o Senhor disse aqui: não está não, porque o tempo é meu. E ele repetiu: irmã, você está curada. Eu fiquei calada, porque a gente não deve, olha, igreja, tem coisas que a gente não pode se manifestar no meio dos outros. A gente vai contar para o Senhor, porque tem pessoas não convertidas à igreja que não entendem o processo. Ele falou de novo: a senhora está curada. O Senhor disse: não está curada, porque o tempo é meu. E vou te provar que não está. Eu estava boa. Ao meu ver, eu estava curada. Mas no momento que o Senhor disse, eu vim para casa e eu disse: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor me dava um sonho, eu entrando no hospital de novo. Eu falei: não, é sonho. A gente dorme com a barriga cheia e aí começa a sonhar, né?
15 dias depois, eu acordei aqui com a pélvica coçando, com a virilha coçando. E quando eu fui olhar, o tumor estava desse tamanho vindo para fora. Estava aquela roda vermelha e o tumor veio de novo. E eu fui novamente para a cirurgia. Agora preste atenção, eu estou doente, igreja, e é um negócio complicado. Ó, culto de libertação. Eu acho que os milagres não estão acontecendo agora porque nós não estamos deixando Deus falar. Preste atenção, o pregador, o pastor não pode fazer nada por nós. Ah, irmã, mas como não pode? Pode interceder. Mas não sou o dono da cura, não é o dono da libertação. E a minha libertação, quem procura sou eu, quem busca sou eu. E por quê? Preste atenção. Quando nós aceitamos Jesus, nós não conhecemos o Senhor. Mas se nós tivesse, quando nós pegamos o Velho Testamento, o pastor, nós pega o cordeiro e leva até o sacerdote, e o sacerdote vai prestar o sacrifício, não é assim? Mas o véu do templo se rasga. Vem para o Novo Testamento, e aí quando vem para o Novo Testamento, o véu do templo se rasga. Quando o véu do templo se rasga, eu tenho acesso ao Pai. Agora não é mais necessário o sacerdote interceder por mim. Ele vai interceder sim. Eu estou doente, eu estou com problema, ele vai interceder. Porém, eu tenho que ter um particular com Deus. E quando eu preciso ter um particular com Deus, como eu vou ter esse particular com Deus? Ei, nós não podemos orar oração programada. A nossa oração, ela tem que vir do fundo da alma. Mas aqui a Bíblia vai dizer que quando Jesus vem, os judeus vêm chorando com as irmãs de Lázaro. E Jesus, quando vê aquilo, ele se perturba dentro de si. E ele pergunta, olha para o Zé. E ela diz assim, Senhor, vem e vê. Será que nós temos chamado o Senhor para ver a nossa situação? Nós estamos pobres de fé, nós estamos carentes de esperança, nós estamos carentes de amor. Sem falar que estamos carentes de oração. Agora, quando eu adoeço, eu perdo tudo. Eu perdo tudo. E Jeremias disse assim, enganoso é o coração, quem a conhecerá? E quando Jeremias disse isso, muitas vezes eu li essa palavra e eu não entendia. Mas quando eu passei por um processo, eu entendi. Por quê? Eu fui uma pessoa que eu tive... Eu não vou dizer que eu fui humilhada. Mas tem coisas na nossa vida que se tornam humilhação. E quem está nos fazendo essa humilhação não sabe que está nos humilhando. Por quê? As nossas aparências se enganam. Você não vai saber se eu tenho dinheiro. Você não vai saber se eu estou passando fome. Fome, graças a Deus, nunca passei, não. Mas tu não vai saber se eu estou doente. Tu não vai saber se eu estou ruim ou não. Se tu não conversar comigo, porque a minha cara é a mesma. E por muitas vezes, e quando a gente tem a mesma cara, porque tem crente que é assim, eu tenho dinheiro, eu dou glória. Eu tenho casa, eu dou glória. A despensa está cheia, eu dou glória. Mas a gente dá glória com fome, a gente dá glória doente, a gente dá glória morando de favor. A gente tem que dar glória independentemente da situação. E agora, eu com essa cara, quando eu dizia para os outros assim, eu vou ter que operar, a pessoa dizia, do quê? Você não tem nada, você está bem. E aquilo me machucava muito. Porque preste atenção uma coisa, quando eu olho para a irmã aqui, eu vejo a irmã, conheci a irmã há 20 anos atrás, ou mais, trabalhando. E vejo 20 anos depois a irmã trabalhando. O dia que a irmã disser para minha irmã, eu não aguento mais, não tenha dúvida se eu acredito. Não tenha dúvida. Porque não é a irmã que trabalhou 1 ano, 2 e disse eu não quero mais, eu vou parar. É uma mulher que lutou 20 anos. Mas talvez quando ela dizer, eu não vou entender, eu vou dizer assim, mas o que a senhora tem? Por que parar? E automaticamente eu vou machucar ela. Mas eu não vou perceber que eu machuquei, porque eu não entendi que 20 anos não são 20 dias. E essa era a palavra que mais me machucava. Essa era a palavra que mais me machucava. Quando eu dizia para a pessoa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, as pessoas diziam para mim, nossa, mas você está tão bem de saúde e você não quer fazer? E isso me machucava. E através da enfermidade que eu passei, eu saí de alguns ministérios.
Eu saí de alguns ministérios, fui embora, porque eles não entendiam. Eles não entendiam que o meu processo era difícil. Mas agora, passa 2020, eu entro no processo de alta de novo, porque dia 6 fez 5 anos que eu fiz a última cirurgia, então falta 5 meses para mim entrar no processo de alta. Mas o Senhor disse assim para mim: vou te surpreender novamente. Eu vou te surpreender novamente. E quando o Senhor disse que ia surpreender, eu entendi outras coisas. Eu entendi com outros problemas. Eu não entendi que eu passaria pelo processo. Mas agora eu estou deitada na cama e levanto cedo para trabalhar. Quando eu levanto, que eu levo o pé no chão, que eu firmo, eu sinto o jogo aqui. Ei, o parafuso tinha soltado dentro da minha perna. E aí começou a machucar. Aí eu não podia mais andar. Quando eu cheguei no serviço, eu não consegui pôr o pé no chão. Eu fui para o serviço e voltei de Uber. Meu patrão disse: não, volta, porque você não está bem. Eu vou para o médico e ele diz assim: outra cirurgia para tirar. Com o tempo, passou muito tempo os parafusos, eu já tinha tirado 8 parafusos. Eu tinha tirado do rosto, eu tinha tirado da clavícula e agora eu vou tirar da pélvica. Quando ele vai fazer a ressonância, ele disse assim para mim: o joelho também está com problema. Eu vou para o hospital, tiro o parafuso, arrumo o joelho e venho para casa. Fiquei na minha irmã uma semana e vim para casa. Eu vim para casa. E vim para casa e estou em casa. Mas de repente eu vou pôr o pé no chão. Quando eu vou pôr o pé no chão, a sola do pé, uma mancha roxa, eu tenho uma queda e tiro o tornozelo fora do lugar. Agora eu não consigo andar. E eu fui perguntar para o Senhor. Eu fui orar ao Senhor. E o Senhor disse assim para mim: descansa teu coração, porque o tempo é meu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente fala em enfermidade, a gente fala em libertação. O que você espera de Jesus? Nós esperamos que nós aceitamos Jesus e tudo vai mudar. Eu preguei na semana passada. Não, acho que foi na última semana que eu tive no Itaim, teve um culto na casa da vizinha lá e eles me chamaram para pregar, eu fui pregar. E eu disse assim para o irmão: eu não entrego chave de carro, eu não entrego chave de casa, eu não entrego senha de banco, porque eu não sou bancária, não tenho concessionária, não tenho imobiliária. E se eu entregar a chave, o dono não libera, aí o dono não libera, vai ficar difícil. Porque hoje, antigamente, quando nós íamos para a igreja não tinha microfone, a igreja não tinha internet, os bancos eram caixote de feira, certo? Às vezes nem o pastor sabia ler direito, então nós ia atrás de salvação. Então nós ia buscar salvação, nós não tínhamos interesse em nada. Porque nós ia ter interesse o quê? Se o pastor que estava pregando para nós, às vezes a situação dele era mais ruim do que do membro. E eu posso dizer isso porque eu lembro, nos anos 60, eu lembro a minha mãe pegando nós para a mão e indo para a igreja orar 5:30 da manhã. Mas hoje ficou difícil o evangelho. Porque o evangelho hoje, Deus vai dar tudo, Deus vai fazer tudo. Mas se ele não fizer, ele deixa de ser Deus? Quem disse que Deus vai fazer? Quem disse que nós vamos aceitar Jesus e Deus vai fazer tudo o que nós quer? Ei, para Deus fazer tudo o que nós quer, nós fica lá no mundo. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Deixa eu te falar, estamos numa guerra fria e não estamos percebendo. Satanás está entrando nas famílias sem que nós perceba. Preste atenção, dá a impressão que ser crente é muito fácil. Dá a impressão que ser crente é muito fácil. Mas preste atenção, eu olho para irmãs com 30 anos de crente e vejo aquele menino que foi criado na igreja no meio das drogas. Vejo aquele menino que foi criado na casa do Senhor, enfiado no alcoolismo. Vejo aquela moça que foi criada na casa do Senhor, na prostituição. E agora? Falar o quê? A irmã não orou? A irmã não suplicou? Mas eu quero trazer uma notícia para você.
Não se perturbe se isso acontecer. Irmã, Deus vai salvar eu e minha família. Olha, deixe de se enganar com o Senhor. Deixe de se enganar. A Bíblia diz que a salvação é particular. A salvação é particular. Mãe não salva filho, filho não salva mãe. Porque se a salvação não fosse particular, nossos filhos tudo entrava no céu. Qual mãe que quer ver seu filho ficar? Qual mãe que quer ver? Ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A mãe não orou direito? Será que a mãe... Porque a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Não é assim? Mas será que essa palavra vai se cumprir na vida de todo mundo? Então me explica para mim os pais de Sansão. Me explica para mim. Porque os pais de Sansão criaram Sansão na presença do Senhor. Sansão era nazireu. E quando Sansão cresce, Sansão vai atrás de Dalila. Então os pais de Sansão erraram? Então muitos crentes estão desanimados. Eu falando com a irmã semana passada, ela disse: irmã, eu não quero ir mais para a igreja, porque eu criei meus filhos no caminho do Senhor. E os meus filhos estão tudo desviados. Eu disse: se eu contar a minha história para você, que a minha família era tudo crente, nós éramos em 12, e agora só tem eu. E se eu contar isso para você, que no meio desses que saíram, muitos dizem assim para mim: o que você está fazendo na casa do Senhor? Porque você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com Bertano? Eu disse assim: mas tudo isso, todo esse processo me deu alicerce. Quando é que você vai criar alicerce no Senhor? Nós achamos que pregar bonito é ter alicerce no Senhor? Cantar bonito é ter alicerce no Senhor? Não é não, nós temos que ser crente bambu. Crescer gomo a gomo, gomo a gomo. Pega uma toceira de bambu, a chuva vem, você olha no vento, o vento está derrubando ela. Quando o vento passa, ela vai se erguendo. Deixa eu explicar por que crente bambu. Porque muitos crentes estão se quebrando. Porque eu nem conheço igreja, eu estou surpresa comigo. Eu sou crente há 45 anos. Eu estou começando a entender o que o Senhor fala e a obra do Senhor na minha vida agora. Agora. Porque até então eu achava que o Senhor poderia me dar tudo o que eu queria. Agora eu entendi que não é do jeito que eu quero. Mas agora, como que eu vou ter alicerce em Cristo? Eu não passei prova nenhuma. Mas quando eu me vi, igreja, preste atenção. Nós estamos no culto e Deus está dizendo assim: eu estou dando livramento. Eu estou dando livramento. Mas eu não vou contar, eu vou falar, mas não vou contar o que aconteceu comigo aqui. Em 2022 eu sofri um atentado. Puseram fogo na casa com nós tudo dentro. E a casa pegou fogo. Quando me acordaram 3 horas da manhã, nós estávamos em 6 crianças, eu e minha nora, meus filhos viajando. Quando minha neta me acordou, eu tive medo. A casa estava em chama. E o Senhor disse: desce e vai lá, porque eu sou contigo. Eu desci e o Senhor entrou com uma grande providência. Eu não vou contar essa história. Eu não vou contar o que aconteceu. E a irmã disse: você não falou para ninguém? Eu falei: não, eu fiquei calada. Porque o Senhor tinha avisado. E eu não tinha entendido. O Senhor tinha avisado. O Senhor tinha me dado em sonho, mas eu não tinha entendido. Mas o que eu quero dizer para você é assim, desta maneira. Agora, quando a gente adoece, a gente não entende. A gente não entende e a gente fica: Senhor, por que eu estou passando por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem um bom trabalhador sem um conhecimento. Na teoria, é muito fácil falar. Nós prega prova, nós prega: ah não, Deus vai provar. Deus vai provar. De que forma Deus vai provar? A Bíblia diz que Ele prova nós com aquilo que nós mais amamos. Preste atenção, se Ele provar o meu vizinho, qual o problema que tem se Ele provar meu vizinho? Não faz parte do meu DNA. Mas quando nós estamos 20, 30 anos na igreja, e nós vemos a nossa família, Satanás fazendo a ruaça, a dissolvendo nossa família, nós entramos em pânico. E vai ter dia que a noite fria e sombrio, que eu e você passa chorando, nós não devemos falar nem para o nosso irmão. Porque quando nós pegamos a passagem de Jó, Deus manda os amigos de Jó e se condoer com Jó, e consolar Jó, e eles chegam e criticam Jó. Quando nós começamos a perder a nossa família, o povo fala assim: mas você não criou na igreja? Por que está desse jeito? E aí dizem assim: você viu aonde eu criei o meu? O meu eu criei dançando, o meu eu criei na farra. E ele é um engenheiro.
E o seu que você criou na casa do Senhor não passa de um. E isso dói dentro da nossa alma. Mas nós precisamos entender que isso nos dá raiz. E quando nós passamos toda essa tempestade, nós vamos entender. Agora eu estou lá no hospital, eu volto para o hospital, o parafuso é colocado novamente, que era para tirar, mas eu não consigo ficar de pé. Eu não consigo ficar de pé. Eu falei, e agora, Jesus? Eu não consigo ficar de pé, porque para mim eu voltaria no outro mês. Eu falei para o pastor 3 meses, mas eu falei de 2 meses, não passa, aí fiquei 4. Quando eu não consigo ficar de pé, eu fui buscar o Senhor disse assim para mim, eu não fugi, o controle da tua vida não fugiu da minha mão, mas tu vai me conhecer e saber que eu sou Deus. Aí o Senhor passou um filme, e eu pregando, preste atenção, eu pregando, a semana passada, o irmão me pediu para trazer uma palavra, eu fui trazer. Eu pregando aqui embaixo, eu disse assim, culto de libertação. Eu disse assim, sabe por que nós não somos libertos? Olha o que eu disse, vou terminar, já que não vou passar da hora não. Pode ficar tranquilo. Eu disse assim, sabe por que nós não somos libertos? Eu falando, pregando e falando. Porque nós estamos dentro da casa do Senhor e o nosso coração está lá no mundo. Falei, nós não vê a hora de terminar o culto, para nós ouvir uma novela e bater um papo, e o Senhor não quer nós pela metade na casa dele. Aí eu fiz assim, eu virei para cá e falei assim, virei para o púlpito e disse assim, conta para o Senhor aquilo que tem dentro do teu coração, diz assim para o Senhor, Senhor, eu estou na tua casa, mas meu coração está lá fora. O Senhor disse aqui, e por que tu não fala para mim que tu está machucada com fulano e com Bertano? Falou o nome da pessoa porque te machucou, conta para mim também, tu está dando o que você não tem. Aí eu não consigo entender, quando os crentes fazem tudo o que quer e o Senhor não fala com eles. Deixa eu te dizer uma coisa para você, o Senhor diz que vai curar, Ele vai curar. O Senhor diz que vai salvar, Ele vai salvar. O Senhor diz que vai tratar, Ele vai tratar. Mas de que forma Ele vai tratar? De que forma Ele vai tratar? Às vezes, para o Senhor tratar comigo e com você, Ele tem que praticamente nos quebrar. É muito fácil subir no púlpito, rodar e bater o pé e dizer, Deus vai fazer. Ei, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Se o Senhor não está dizendo que vai fazer, você não fala nada, fica calado. Porque aqui a Bíblia agora vai dizer que as irmãs de Lázaro, fica esperando, imagina a decepção das irmãs de Lázaro. Porque eu me decepcionei, quando eu adoeci eu me decepcionei com Deus. Quando eu adoeci, igreja, e eu entendo, viu? E eu entendo. Quando eu adoeci eu não aceitava. Mas eu pedi, um dia eu pedi, Senhor, troca meu coração. Troca meu coração. Ô irmão, eu não sou de contar. Eu não conto para vocês a metade do que eu passei. Eu não conto para vocês, porque quando eu perdi minhas unhas, as mãos sangravam. E até para comer era difícil. Mas eu nunca mostrei para ninguém. Eu me tranco dentro do meu quarto e aí eu conto tudo para Jesus, mostro a situação. Eu não sou de ficar contando. E aí eu entendo a decepção das irmãs de Lázaro. Porque elas devem ter pensado assim, somos tanto amigos de Jesus. Lázaro agora está enfermo. E Jesus não vem, eu mando avisar e ele não vem. Mas um dos discípulos pergunta assim, Jesus, Lázaro está morto? Jesus diz assim, não, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Ei, para mim e para você, Lázaro está morto, mas Jesus é o dono da vida. Jesus está dizendo, aonde eu chego, eu trago vida. Agora Jesus volta. Jesus está na Judeia e ele vai voltar para Galileia. Quando ele passa por Samaria, ele encontra a mulher do poço. E ali, antes que ele venha atender as irmãs de Lázaro, ele salva aquela mulher. Ei, no meio da minha e da sua trajetória que nós passamos, ele precisa mostrar para alguém que ele é Deus. Nós às vezes estamos preocupados, nós queremos ter saúde. A coisa mais difícil é quando nós levanta pela manhã, a cabeça bambeia, nós vai para lá, vem para cá e não consegue ficar de pé. Mas através do meu e do seu testemunho, muita gente vai entender que ele é Deus. Preste atenção, eu trabalhava com um monte de macumbeiro quando eu fiquei doente. Mas macumbeiro mesmo. Não é macumbeiro de falar, é macumbeiro de bater tambor. Hoje a moça entrou na minha casa e disse para mim, agora eu entendi quem é Deus. Ela disse, porque eu vi você morrendo. E hoje eu estou vendo você na situação que está. A enfermidade que eu passei durante aquele povo, porque foram 14 anos no meio do povo.
serviu para atrair a atenção de alguém. Então não se preocupe. E a Bíblia agora vai dizer que Jesus chega. Como nós temos tratado Jesus? Como nós temos tratado Jesus quando nós estamos doentes? Nós temos falado assim: Senhor, olha como eu estou. Não, Senhor, olha a minha situação. Senhor, no meio da tempestade tem misericórdia. Quando nós olhamos para a nossa família se perdendo no mundo, porque é o que tem acontecido, nós temos que estender a mão e dizer: Senhor, eu creio na libertação. Eu creio, ainda que não pareça que vem libertação, mas tem libertação, porque Jesus, Ele é vida. Não desfaleça seu coração. Agora, quando Jesus vem chegando, uma das irmãs de Lázaro vai direto a Jesus e diga assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não comove o coração de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na beira de Lázaro, do túmulo de Lázaro, Jesus chora. Jesus chora. E quando Jesus chora, Ele chama Lázaro. Mas quando aquela irmã chega e diz assim: ah, se eu tivesse aqui, eu não teria morrido, não comoveu o coração de Jesus. Mas a outra chega e diz assim: ah, Jesus. Ah, Jesus. Olha o modo de falar. Quando eu chego para a irmã e digo: irmã, a senhora não fez nada. A senhora não fez nada por mim. A irmã diz assim: nem vou fazer. Mas se eu disser: ah, irmã, eu venho te pedir a tua ajuda, aí eu mudo o coração da irmã. E a Bíblia vai dizer que quando ela diz assim para Jesus, Jesus se compadece dela. E Jesus vai até o túmulo de Lázaro. E Jesus grita: Lázaro. Quando ele grita, não importa como Lázaro está. Não importa. Se Lázaro está amarrado, se ele está morto, se ele está vivo. Quem gritou por Lázaro foi o dono da vida. E Lázaro sai daquele túmulo. Ei, milagre na minha e na sua vida não é só morto reviver, não. Milagre é o que eu vivo. Milagre é o que eu vivo, porque muitas vezes eu deitei com certeza que eu não acordava amanhã. Mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem dito para mim: eu sou Deus em todo o tempo. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Não desfaleça na caminhada. Ah, irmã, mas olha, Samaria está sitiada, não tem leproso. Não tem leproso. Ei, Deus cria o leproso. Deus cria, eles vão derrubar a porta. Samaria vai ser aberta. Não se preocupe, mas não desfaleça o seu coração e não murmure. Não murmure no meio da tempestade. Porque o que Satanás quer é que no meio da tempestade nós questione a Deus. Se Deus prometeu e não está acontecendo, pergunta para Deus o que está acontecendo. Pergunta: Deus, o Senhor me prometeu. Eu falei para Deus essa semana: Deus, eu não tenho mais tempo. Meu tempo está se findando. Eu estou com 70 anos, meu tempo está se findando. Então, o que eu posso fazer, Senhor? Tem de misericórdia, nos ajuda. Que nesta noite nós possamos entender que milagre, irmã, a senhora, eu não conheço a senhora daqui, mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu olho para a senhora e eu vejo uma tristeza dentro do seu coração. Eu não conheço a senhora, não sei quem a senhora é. E vejo a senhora dizendo para Deus: Deus, e aí? Irmã, eu vejo muitas perguntas. Faz tempo que eu venho aqui e o Senhor mostra para mim a senhora indagando a Deus. Eu vejo a senhora chorando e se lamentando. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Na calada da noite, senta com Jesus, chama ele, fala: Jesus, senta aqui comigo, vamos conversar. Conta para ele, mas conta como se a senhora estivesse contando para mim. E diz assim para ele: Senhor, tu é o dono da misericórdia. Tu é o dono da misericórdia, tu é o dono da vida. Senhor, tem misericórdia de mim e dos meus. Porque o Senhor diz assim, que às vezes, não é que Ele não saiba, mas nós não fala. E quando nós fala da nossa maneira. Mas diante do Senhor temos que ser humilde. Diante do Senhor não tem bravo, diante do Senhor não tem nervoso, diante do Senhor não tem poder. Diante do Senhor nós temos que se curvar. Peça a Ele misericórdia. Eu não sei a vida da senhora, não sei a família da senhora, não sei. Mas eu vejo que o problema está no teu DNA. Eu vejo que o problema está no teu DNA e magoa o teu coração. Conta para o Senhor a sua história. Porque Ele vai ouvir. Ele vai ter de misericórdia da senhora, viu? Não deixe Satanás frustrar o teu coração. Porque eu, depois de muitos anos, eu entendi. Eu tinha que passar por um processo. Porque quem conheceu a Dolores no ano 2000 e quem conheceu a Dolores em 2024, 2025, a Dolores é outra. Mudou muito, viu?
Hoje eu entendo que Deus é Deus, eu não tenho querer. Eu não tenho querer, eu faço o querer dele. Fique com essa palavra no teu coração. Não desfaleça teu coração. E chama por Jesus. Chama por Jesus. Quando a senhora orar, diz assim para ele, fala, Jesus, vem aqui. Olha a minha situação. Começa a mostrar para Jesus. Começa a mostrar. E diga assim, Senhor, eu sou pobre e carente e necessito da tua misericórdia. Então entra com misericórdia, porque eu necessito dela. O Senhor é Deus. Nesta noite eu quero agradecer a minha oportunidade. E quero dizer a cada um de vocês que não deixe Jesus por nada. Não deixe Jesus por R$1 milhão. Não deixe. Porque Ele é Deus em todo o tempo. E só Ele pode nos ajudar nas nossas aflições. Ficam na paz de Cristo e Deus abençoe grandemente a cada um.